Segunda parte, que contém diversos avisos acerca da elevação da alma a Deus por meio da oração e dos sacramentos. Capítulo 1. Da necessidade da oração. 1. Como a oração traz ao nosso entendimento a claridade, a luz divina e expõe a nossa vontade ao calor do amor celeste, não há coisa que melhor purifique e dissipe o nosso entendimento das suas ignorâncias e da nossa vontade dos seus afetos depravados. Ela é a água da bênção que com o seu orvalho faz reverdecer e desabrochar as plantas dos nossos bons desejos, purga e lava as nossas almas das suas imperfeições e apaga a sede das paixões que o nosso coração tem. 2. Mas eu aconselho-te principalmente à oração mental e cordial, e de modo muito particular a que se desenrola em torno da vida e paixão do nosso Salvador. Considerando-o frequentemente pela meditação, toda a tua alma se encherá dele, aprenderás as suas maneiras de ser e agir, e farás as tuas ações pelo molde e espelho das suas. Ele é a luz do mundo. Logo, é nele, por ele e para ele que devemos ser esclarecidos e iluminados. É a árvore do desejo em cuja sombra devemos refrescar-nos. É a fonte viva de Jacó, onde levamos todas as nossas manchas. Para rematar, os meninos, de tanto ouvirem as suas mães, de balbuciar com elas, aprendem a falar a sua linguagem. E nós, ficando perto do Salvador pela meditação e observando as suas palavras, ações e afetos, aprenderemos, com o auxílio da sua graça, a falar, proceder e a querer como ele. Aqui é onde devemos deter-nos, Filoteia. Acredite, não seremos capazes de chegar a Deus senão por esta porta. Assim como o vidro de um espelho não seria capaz de deter e refletir a nossa imagem se por detrás não estivesse coberto de estanho ou de chumbo, assim também a divindade não poderia ser bem contemplada por nós neste baixo mundo se não andasse junta e casada com a sagrada humanidade do Salvador, cuja vida e morte são o objeto mais proporcionado, suave, delicioso e proveitoso que podemos escolher para a nossa meditação ordinária. Não é por outro motivo, é o Salvador, chamado pão descido do céu, porque, como o pão deve ser comido com toda a espécie de manjares, assim também o Salvador deve ser meditado, considerado e buscado em todas as nossas orações e ações. A sua vida e morte foram, para maior comodidade e fruto da nossa meditação, dispostas e distribuídas por diversos autores em vários pontos. Os que te aconselho são São Boaventura, Brilhantano, Bruno, André Capella, Granada e La Puente. 3. Emprega na meditação 1 hora por dia antes de jantar e, se puder ser, no princípio da manhã, porque estará o espírito menos preocupado e mais fresco depois do descanso da noite. Mas não deves empregar mais de 1 hora, a não ser que o teu pai espiritual expressamente o diga. 4. Se puderes fazer este exercício na igreja e se aí encontrares a necessária tranquilidade, será para ti coisa mais fácil e cómoda, porque ninguém, nem pai nem mãe, nem mulher nem marido, nem qualquer outro, poderá com razão incomodar-te por permanecer 1 hora na igreja, ao passo que, estando sujeita a qualquer destes, talvez não possas ter 1 hora livre em casa. 5. Começa toda a espécie de oração, quer mental, quer vocal, pondo-te na presença de Deus, e observa esta regra sem exceção e logo verás como te será proveitosa. 6. Parece-me bem que digas o Pai Nosso, Ave Maria, e o Credo em latim. Mas também has de aprender o significado de todas as suas palavras na tua língua, para que, dizendo-a na linguagem comum da Igreja, possas todavia apreciar e saborear o sentido admirável e delicioso destas santas orações, que hão de dizer, pensando atentamente no seu sentido e excitando os afetos correspondentes, sem de modo algum te apressares para dizer muitas, mas esforçando-te por dizer do coração o que houveres de dizer. Porque só o Pai Nosso, rezado com atenção, vale mais do que muitos rezados apressada e velozmente. 7. O terço é o modo utilíssimo de orar, contando que saibas rezar como convém, e para o fazer lança mão de algum dos pequenos livros que te ensinam a rezá-lo. Também é bom dizer as ladainhas de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e dos Santos, e de todas as outras orações vocais que se encontram nos manuais e livros de horas aprovados.
mas sob condição de que, se tiveres o dom da oração mental, sempre reserves para ela o primeiro lugar, de modo que, se depois desta, ou pela grande afluência dos trabalhos, ou por qualquer outro motivo não puderes fazer oração focal, nem por isso te aflijas e aborreças, contentando-te com dizer, antes ou depois da meditação, a oração dominical, a saudação angélica e o símbolo dos apóstolos. 8. Se quando estiveres fazendo a oração mental sentires o coração atraído e arrastado para a oração interior ou mental, não resistas, mas deixa inclinar suavemente o espírito para esse lado e não te preocupes por não ter acabado as orações vocais que tinhas a intenção de dizer, porque a oração mental que venhas a fazer em seu lugar é mais agradável a Deus e mais proveitosa para a tua alma. Isto não se aplica ao ofício eclesiástico, se a ele estás obrigada, porque, em tal caso, é forçoso cumprir a obrigação. 9. Se acontecesse que toda a tua manhã se passasse sem que este exercício sagrado, a oração mental ou pela multiplicidade dos trabalhos ou por qualquer outra causa, o que deves procurar evitar na medida do possível, esforçar-te por reparar esta omissão depois de jantar em alguma hora mais afastada da refeição, porque, fazendo a oração mental sobre a comida e antes da digestão estar bem encaminhada, serás salteada de muita sonolência e torpor e sofrerá com isso a tua saúde. E se não puderes fazer todo o dia, é preciso reparar esta falta, multiplicando as orações jaculatórias, lendo algum livro devoto e fazendo alguma penitência que evite a repetição desta falta. E além disso, toma a resolução decidida e enérgica de voltar ao teu santo costume no dia seguinte. Capítulo 2. Breve método para a meditação e, primeiramente, da presença de Deus, que é o primeiro ponto da preparação. Talvez não saibas, Filoteia, como se deve fazer oração mental, porque é uma coisa que, por desgraça do nosso tempo, poucas pessoas sabem. É por isso que te vou apresentar um método simples e breve, até que te instruas mais a fundo com a leitura de muitos e belos livros sobre o assunto, e sobretudo com a prática. Indico-te em primeiro lugar a preparação que consiste em 2 pontos, sendo o primeiro pôr-se na presença de Deus e o segundo invocar a sua assistência. Ora, para te pôres na presença de Deus, proponho-te 4 meios principais de que podes servir-te para começar. O primeiro consiste numa viva e atenta apreensão da universal presença de Deus, isto é, de que Deus está em tudo e por toda a parte e de que não há neste mundo lugar nem coisa onde Ele não esteja com verdadeira presença. Como os pássaros, onde quer que voem, sempre encontram o ar, assim nós, indo a qualquer lugar ou onde quer que estejamos, encontramos Deus presente. Todos sabem esta verdade, mas nem todos procuram capacitar-se dela. Os cegos, embora não vejam um príncipe que está na sua presença, não deixam de estar com respeito, se os avisam da presença dele. Mas o certo é que, como não o veem, facilmente se esquecem de que está ali, e este esquecimento também perdem mais facilmente o respeito e a reverência. Ai de nós, Filoteia, nós não vemos a Deus que nos está presente, e ainda que a fé nos lembre da sua presença como os olhos não o veem, esquecemos muito frequentemente e procedemos como ele se estivesse muito longe de nós. Pois, embora saibamos que está presente em toda a parte, como não pensamos nele, é como se desconhecêssemos. Por isso, antes da oração, é sempre preciso exercitar a nossa alma a um pensamento e consideração atenta desta presença de Deus. Isto compreendeu David quando exclamava: se subo ao céu, Deus meu, ali está. Se desço aos infernos, ali te encontro. Devemos, pois, dizer estas palavras de Jacó, que, tendo visto a sagrada escada, exclamou: oh, como é terrível este lagar! Na verdade, Deus está aqui e eu não o sabia. Quer dizer, não pensava nisto, porque, acima de tudo, ele não podia ignorar que Deus estivesse em toda a parte. Tratando em particular da oração, hás de dizer de todo o coração: verdadeiramente Deus está aqui. O segundo meio de te pôres nesta sagrada presença é pensar que não somente Deus está no lugar onde tu estás, mas está de modo muito particular no teu coração e no fundo do teu espírito, a qual vivifica e anima com a sua divina presença, estando lá como coração do teu coração e o espírito do teu espírito. A alma, animando o corpo, acha-se presente em todas as partes dele e, contudo, reside de tal maneira especial no coração. Assim também Deus, estando presente em todas as coisas, está presente de maneira especial no nosso espírito. E por isso mesmo David chamava a Deus o Deus do seu coração. E São Paulo dizia que nós vivemos, movemos-nos e estamos em Deus.
Considerando, pois, esta verdade, hás de excitar no teu coração uma grande reverência para com Deus que está intimamente presente nele. O terceiro meio é considerar o nosso Salvador, que enquanto o homem contempla do céu todas as pessoas do mundo, mas sobretudo os cristãos que são seus filhos, e ainda mais especialmente aqueles que estão em oração, cujas ações e movimentos está a reparar. E isto não é mera imaginação, mas a verdade certíssima, porque ainda que não o vejamos, o facto é que ele está nos céus e nos está a ver. Santo Estevão viu-o assim por ocasião do seu martírio, de sorte que nós podemos muito bem dizer com a esposa: vede-o ali, que está por detrás da parede, olhando pelas janelas e espreitando pelas grades. O quarto meio consiste em servir-se da simples imaginação, representando-nos o Salvador na sua sagrada humanidade, como se estivesse perto de nós, tal qual costumamos representar os nossos amigos, dizendo: parece-me estar vendo fulano que faz isto e aquilo, parece-me que estou a contemplar uma coisa semelhante. Mas se o Santíssimo Sacramento do altar estiver presente, então esta presença é real e não puramente imaginária, porque as espécies e as aparências do pão serão como que uma cortina por detrás do qual Nosso Senhor realmente presente nos vê e contempla, embora nós não o vejamos na sua própria forma. Tu usarás, pois, de um destes 4 meios para pôr a tua alma na presença de Deus antes da oração. E não é preciso querer empregá-los todos ao mesmo tempo, mas só um de cada vez. E isto breve e simplesmente. Capítulo 3. Da invocação segundo o ponto da preparação. A invocação faz-se da seguinte maneira: persuadida da tua alma que estás na presença de Deus, prostra-te numa extrema reverência, reconhecendo muito indigna de permanecer diante de tão soberana majestade, mas sabendo que esta mesma bondade o quer, pede-lhe a graça de bem servir e adorar nesta meditação. E se assim o quiseres, podes empregar algumas palavras breves e fervorosas, como estas de David: não me aparteis, meu Deus, da presença do vosso rosto, e não me tireis a graça do vosso Santo Espírito. Resplandeça o vosso rosto sobre a vossa serva, e considerei as vossas maravilhas. Dai-me o entendimento e considerei a vossa lei, e guardarei tudo no meu coração. A vossa serva sou, dai-me entendimento, ou outras palavras semelhantes podem ser usadas. Também será de proveito invocar o teu anjo da guarda e as sagradas pessoas que intervêm no ministério que meditas. Por exemplo, na morte de Nosso Senhor poderás invocar Nossa Senhora, São João, Santa Madalena e o Bom Ladrão, para que sejam comunicados os sentimentos e os movimentos interiores que nessa ocasião receberam. E na meditação da tua morte podes invocar o teu anjo da guarda, que estará presente, para que te inspire considerações apropriadas e assim, com os demais mistérios, vais fazendo. Capítulo 4. Da proposição do mistério, que é o terceiro ponto da preparação. Depois destes 2 pontos gerais da meditação, há um terceiro que não é comum a toda a espécie de meditações. É o que uns chamam a composição do lugar e outros lição interior. Ora, o que se trata é de propor à nossa imaginação a essência do mistério que queremos meditar, como se realmente e de facto se desenrolasse na nossa presença. Por exemplo, se queres meditar em Nosso Senhor crucificado, imaginarás estar no Calvário e que vês tudo o que faz e se diz no dia da paixão. Ou, se antes queres, porque tudo é um, imaginarás que no próprio lugar em que estás se realiza a crucificação de Nosso Senhor da maneira como descrevem os evangelistas. O mesmo te digo, quando meditares sobre a morte, como já notei quando falei nesse passo, e ainda o mesmo direi quando chegares à meditação do inferno e de todos os outros pontos semelhantes em que se trata de coisas visíveis e sensíveis, porque quando os outros mistérios da grandeza de Deus, da excelência das virtudes, do fim para que fomos criados, são coisas invisíveis, não havemos de querer servir-nos desta espécie de imaginação. Verdade é que se pode empregar sem receio alguma semelhança e comparação para ajudar e reforçar a consideração, segunda parte da meditação, mas isto na prática oferece certa dificuldade e eu só quero tratar contigo coisas singelas e viáveis de forma que o teu espírito não se aborreça muito para conceber as fantasias e invenções. Ora, por meio desta imaginação encerramos o nosso espírito no mistério que intentamos meditar,
para que não ande errante, hesitante, de cá para lá, da mesma forma que encerra um pássaro numa gaiola, ou como se prende o falcão às suas cadeias, para que não fuja da mão. Alguns, porém, hão de dizer-nos que é melhor usar simples conceito da fé e de uma simples apreensão inteiramente mental e espiritual para representar os mistérios. Ou então, considerar que as coisas se passam e desenrolam no seu próprio espírito. Mas isto é subtil demais para o começo, e enquanto Deus não te erguer mais alto o aconselho-te, Filoteia, que te conserves no humilde, vale que te aponto. Capítulo 5. Das considerações, segunda parte da meditação. Depois da ação da imaginação, segue-se o do entendimento que chamamos meditação, que vem a ser uma ou muitas considerações feitas no intuito de mover os nossos afetos em ordem a Deus e às coisas divinas. E nisto diverge a meditação do estudo dos demais pensamentos e considerações que nada fazem para alcançar a virtude ou o amor a Deus, mas visam a outros fins e intenções, como são adquirir a sabedoria ou habilitar-se a escrever e a disputar. Encerrar depois o teu espírito, como já disse, no campo do ponto que queres meditar, ou por meio da imaginação, se é objeto sensível, ou pela simples proposição, se não pode ser apreendido pelos sentidos, começarás a fazer considerações sobre ele, das quais já tens exemplos práticos nas meditações que acima te dei. E se o teu espírito acha bastante gosto, luz e fruto em algumas destas considerações, demora-te nela, sem passar mais adiante, fazendo como as abelhas que não deixam uma flor enquanto nela encontram mel para a recolher. Mas se alguma consideração não encontras o que almejas, depois de a ter apalpado e procurado por algum tempo, passa a outra. Não procede em tudo isto com suavidade e singeleza, sem afã nem preocupação. Capítulo 6. Dos afetos e resoluções. Terceira parte da meditação. A meditação derrama e produz na vontade, ou parte afetiva da nossa alma, bons movimentos, como são o amor a Deus e ao próximo, desejo do paraíso e da glória, zelo da salvação das almas, a imitação da vida de Nosso Senhor, a compaixão e admiração, o gozo, o temor de incorrer na desgraça de Deus, o temor do juízo e do inferno, o horror ao pecado, a confiança na bondade e na misericórdia de Deus, a confusão pela nossa má vida passada. E nestes afetos deve espraiar-se e estender-se o nosso espírito o máximo possível. Se nisto queres ser ajudada, lança a mão do primeiro tomo das Meditações do Frei André Capella e vê o seu prefácio, onde ele mostra a maneira como dilatar os afetos. E ainda, com as mais extensão, encontrarás no Tratado da Oração do Padre Arias. Não deves, porém, Filoteia, demorar-te muito nos afetos gerais. Não vá dar-se o caso que deixes de convertê-los em resoluções especiais e particulares para a tua correção e emenda. Por exemplo, a primeira palavra que Nosso Senhor disse na cruz despertará sem dúvida em tua alma um afeto santo de imitação, a saber, o desejo de perdoar aos teus inimigos e de os amar. Ora, dir-te-ei que isto é pouco, se não lhe acrescentas uma resolução especial deste modo. Vamos lá. De hoje em diante não me tornarei a melindrar com tais e tais palavras duras que fulano e fulana, meu vizinho ou vizinha, meu criado ou minha criada, dizem de mim, nem de tal e tal desprezo com que aquele ou aquela me tratam. Pelo contrário, direi e farei tal e tal coisa para conquistá-los e apaziguá-los, e assim do mais. Por esta norma, Filoteia, corrigirás as tuas faltas em pouco tempo, quando, se te fiasses apenas nos afetos, só tarde e mal conseguirias. Capítulo 7. Da conclusão e ramalhete espiritual. Finalmente, é preciso concluir a meditação com 3 atos que se devem fazer o mais humildemente possível. O primeiro é a ação de graças, dando a Deus pelos afetos e resoluções que nos inspirou e pela sua bondade e misericórdia que descobrimos no ministério da meditação. O segundo é o oferecimento pelo qual oferecemos a Deus a sua mesma bondade e misericórdia, a morte, o sangue, as virtudes do seu Filho e ao mesmo tempo os nossos afetos e resoluções. O terceiro ato é o da súplica, pela qual pedimos encarecidamente a Deus que se digne comunicar-nos as graças e virtudes do seu Filho e que abençoe os nossos afetos e resoluções para que possamos executá-las e cumpri-las fielmente.
Depois pedimos também pela Igreja, pelos nossos pastores, parentes, amigos e outros, valendo-nos para isso da intercessão de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos. Por fim, já te notei que é preciso dizer o Pai Nosso e a Ave Maria, que são as orações comuns e necessárias a todos os fiéis. Acrescentei a tudo isto que era preciso ajeitar e confeccionar um pequeno ramalhete de devoção. E eis o que é o meu intuito de dizer. Os que passeiam por um belo jardim não saem tranquilamente sem levar na mão 4 ou 5 flores para as cheirarem e conservarem durante aquele dia. Do mesmo modo, o nosso espírito, tendo pela meditação discorrido sobre algum mistério, deve escolher 1, 2, 3 pontos que mais nos tenham agradado e melhor sirvam para o nosso progresso na virtude, a fim de os trazermos à lembrança no resto do dia e os cheiremos espiritualmente. Ora, tudo isto se faz no mesmo lugar em que fizemos a meditação, conservando-nos ali ou passeando depois a sós há algum tempo. Capítulo 8. Alguns avisos utilíssimos sobre a meditação. É principalmente necessário, Filoteia, que depois de saíres da tua meditação, conserves as resoluções e deliberações que tenhas tomado para as praticar cuidadosamente naquele dia. É o grande fruto da meditação, que sem ele vem quase sempre a ser não somente inútil, mas até nociva, porque as virtudes meditadas e não praticadas incham por vezes o espírito e o coração, afigurando-se-nos que somos tais quais resolvemos deliberarmos ser. O que, sem dúvida, é verdade, se as resoluções são vivas e sólidas, mas, se não as praticarmos, são vãs e perigosas. É, pois, preciso procurar por todos os meios praticá-las e buscar as ocasiões, pequenas ou grandes, de as praticar. Por exemplo, se eu resolvo conquistar pela doçura o ânimo daqueles que me ofendem, procurarei, naquele mesmo dia, fazer encontradiço com eles para os saudar amigavelmente. Se não posso encontrá-los, pelo menos direi bem deles e os encomendarei a Deus. Ao sair desta oração cordial, precisas de te acautelar de modo que não se agite nem distraia o teu coração, porque assim derramarias o bálsamo que recebeste por meio da oração. Quero dizer que é preciso guardar, se for possível, um pouco de silêncio e com toda a suavidade e paz fazer passar o teu coração da oração para os negócios e ocupações, conservando quanto mais tempo possas o sentimento e os afetos que tenhas recebido. Um homem que tivesse recebido um vaso de bela porcelana, algum licor de grande preço e estimação, para o levar para a sua casa, caminharia devagarinho, sem olhar para o lado, mas olhando, ora para a frente, com receio de tropeçar em alguma pedra, ou de dar algum passo em falso, ora para o vaso, a ver se não se inclina, e verte o licor. Tu deves fazer o mesmo ao sair da meditação. Não te distraias logo de repente, mas olha simplesmente diante de ti. Quer dizer, se por força te encontrares com alguma pessoa com quem sejas obrigado a conservar ou escutá-la, não há outro remédio. É preciso que te sujeites a isso, mas de tal modo que olhes também para o teu coração, para que o licor da santa oração não se derrame senão o menos que for possível. É mesmo necessário que te habitues a saber passar da oração a toda a espécie de ações e que o teu emprego e modo de vida justa e legitimamente exige de ti, embora pareçam apartadas e alheias aos afetos que na mesma oração recebemos. Assim, um advogado deve saber passar da oração à tribuna, ao foro para defender as partes por quem advoga, o negociante ao seu trabalho e negócios, a mulher casada às obrigações do seu Estado e ao governo do seu lar com tanta doçura e tranquilidade que com isso não se aborreça nem inquieta o seu espírito, porque sendo uma ou outra coisa conforme a vontade de Deus, é preciso passar de uma à outra em espírito de humildade e devoção. Há de acontecer-te uma outra vez que logo depois da preparação o teu afeto fique todo comovido e absorto em Deus. Então, Filoteia, é preciso soltar a rédea sem querer seguir método que te dei, porque embora geralmente as considerações deva proceder aos afetos e resoluções, se no entanto o Espírito Santo der os afetos antes das considerações, não deves ir em busca desta que só tem por fim mover os afetos. Resumindo, sempre que te vierem os afetos, é preciso recebê-los e dar-lhes lugar e acolhida, quer cheguem antes, quer cheguem depois de todas as considerações. E ainda que eu tenha posto os afetos depois das considerações, não o fiz senão para distinguir a melhor parte da oração. Porque, afinal de contas, terás como regra geral que nunca se devem referir aos afetos,
mas, pelo contrário, deves deixá-los sair e correr enquanto se te apresentam. E isto digo não somente quanto aos afetos, mas também quanto à ação de graças, ao oferecimento e à petição, que se podem fazer entre considerações, porque não convém detê-los e sufocá-los, embora seja preciso repeti-los para concluir a meditação. Mas quanto às resoluções, é preciso fazê-las depois dos afetos, e perto do fim de toda a meditação, antes da conclusão, porque, sendo-nos preciso para elas representar os objetos particulares e familiares, correríamos perigo de nos expormos a distrações se fizéssemos entre afetos. Nos afetos e resoluções, é bom usar do colóquio e falar umas vezes com Nosso Senhor, outras vezes com os anjos, com as pessoas representadas nos mistérios, com os santos e consigo mesmo, com o próprio coração, com os pecadores e até com as criaturas insensíveis, como vemos que fez David nos seus salmos e outros santos nas suas meditações e orações.